Olá! Hoje é sexta-feira, dia de perfil da semana no mundo político. Nosso personagem é Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que tenta o segundo mandato neste ano. No momento, Trump enfrenta problemas no caminho da reeleição. A liderança mundial de casos e mortes por Covid-19, os graves efeitos sobre a economia e o rastro de protestos antirracistas no país. Donald Trump faz 74 anos agora em junho. Ele estudou na Universidade da Pensilvânia, fez fortuna de bilhões no ramo imobiliário, virou figura pública como produtor executivo de concursos de beleza e depois como apresentador de TV. Em 2016, Trump conquistou a indicação do Partido Republicano para disputar a eleição presidencial e, nas urnas, surpreendeu ao derrotar a candidata favorita, a democrata Hillary Clinton. Eu vou conversar com o professor de Política Internacional Tanguy Bagdadi, que fala conosco do Rio de Janeiro. Bem-vindo ao Mundo Político, professor. Eu que agradeço pelo convite, Marco. Professor, como o senhor definiria nosso personagem da semana, Donald Trump, do ponto de vista político e pessoal? Do ponto de vista pessoal, é até complicado falar, porque a gente tem, na verdade, um acesso a ele que é muito mediado pela relação que ele tem com a mídia, com a imprensa e com a própria política. Mas, do ponto de vista político, ele é alguém que surgiu num momento muito propício para os argumentos que ele coloca. São argumentos sempre bastante nacionalistas, né? Uma posição bastante nacionalista, uma posição que em grande medida, tenta enaltecer a liberdade que os Estados Unidos têm que assumir para si no plano internacional. Então, a gente pode dizer que ele lidera um movimento que a gente pode considerar já como movimento internacional de reascensão do nacionalismo em vários países, né, do mundo ocidental, e como um crítico ferrenho à globalização da maneira como a gente conhece, né? Desde a década de 90, a globalização ganhou muito peso, muito vulto. Imaginava-se que a globalização seria um fenômeno absolutamente irreversível. E quando o Trump vence as eleições, o ponto dele é exatamente que, sim, os Estados Unidos podem conter a globalização, devem conter a globalização, a partir do momento em que ela não é mais tão benéfica para os norte-americanos. E ele é um grande comunicador. Ele é alguém que consegue falar essas ideias, ele consegue convencer o americano médio, que se mostra muito frustrado com a globalização também, a embarcar num projeto, mais uma vez, nacionalista para os Estados Unidos da América. E ele tem um estilo muito próprio também, que imprimiu já na campanha, né, de usar largamente as redes sociais. Essa deve ser uma tônica também na campanha deste ano, o senhor acredita? E eu acredito que essa é a tônica da política do século XXI. Eu acredito que essa é uma política também irreversível. Acho que a gente não consegue imaginar mais a política sendo feita sem uma larga utilização das redes sociais. E quando a gente pensa num político como o Trump, que tenta sempre passar uma imagem de ser um político pouco convencional, eu não sou um político como os outros, eu não faço parte do mesmo grupo de políticos tradicionais que acredita na necessidade de uma mediação por parte da imprensa. Ele quer falar diretamente para o cidadão. Isso é um lado muito louvável, né, que é uma comunicação direta com o seu eleitor, mas, por outro lado, tem um problema, que é o fato de que ele pode construir a narrativa que ele bem entender, muitas vezes utilizando, inclusive, dados falsos. Aliás, foi a última crise que ele teve com o Twitter, quando o Twitter colocou uma bandeirinha num tweet dele, dizendo que havia informações ali que eram imprecisas, né, no mínimo imprecisas. Isso gerou uma crise, inclusive ele fez uma regulamentação dizendo que, podendo limitar, inclusive, a própria atuação do Twitter dentro dos Estados Unidos, o que não teve efeitos práticos, não tem efeitos práticos, mas demonstra que essa intenção de falar diretamente com o cidadão tem também um lado bastante negativo, bastante mórbido, que é a possibilidade de limitar na verdade, de se valer de dados não muito precisos para se comunicar com o cidadão americano. Fazendo um parêntese antes da gente continuar no personagem, como que o senhor vê a discussão em torno de regulamentação para coibir as fake news no cenário internacional? Internacionalmente isso tem que ser feito, não vejo muita alternativa. Isso não é exatamente com base nas leis nacionais, né? As leis nacionais, se isso acontecer, de fato, a gente pode cair em algum tipo de autoritarismo, estados podem se valer dessa regulamentação para calar críticos, por exemplo,
Então, esse é um terreno que a humanidade já passou durante muito tempo, é bastante perigoso mesmo. Agora, as plataformas que são as grandes vias, elas não são plataformas neutras. Nenhuma plataforma é neutra. Quando o Facebook escolhe quais são os conteúdos que poderão ser disponibilizados, conteúdos que não podem, naturalmente o Facebook está fazendo uma escolha. O Twitter também. Então, essa é uma pressão cada vez maior que a gente tem sobre as plataformas para que elas se posicionem diante de conteúdos considerados impróprios, mentirosos, falsos, imprecisos, tendenciosos. Então, o Twitter já tomou essa atitude com relação ao presidente, e o Facebook vem sendo cada vez mais pressionado a também ter algum tipo de filtro com relação ao que é compartilhado naquela rede. Professor, voltando ao nosso personagem, quais as chances que o senhor vê dele ir para a disputa em novembro em condições menos ou mais favoráveis das que tinha no início do ano, diante dos problemas que o país enfrenta agora? A pandemia, a queda na economia e esse rastro aí de protestos. No início do ano, a eleição estava basicamente ganha, né? A gente tinha uma eleição dos Estados Unidos que estava praticamente no bolso do Trump. Em janeiro, os prognósticos eram que era quase impossível tirar as eleições da mão do Trump. Só que política é sempre algo dinâmico, né? Assim, coisas acontecem que são absolutamente imprevisíveis e que mudam bastante o cenário. Então, a primeira coisa foi a pandemia, sem dúvida. E aí você pode argumentar, mas a pandemia não é culpa do Trump. Sim, mas tem sido visto nos Estados Unidos como uma demora do Trump a reagir à pandemia que levou a um resultado que é sanitariamente desastroso. Então, essa é uma quantidade inacreditável de mortos. Infelizmente, eu acho que o Brasil, talvez, ele inclusive vai chegar perto das mortes nos Estados Unidos, mas isso é a verificar depois. Estamos indo mal, né? Estamos indo bastante mal. Pois é. Mas os Estados Unidos são, nesse momento, o país mais atingido pela pandemia e muitos americanos colocam na conta do Trump a demora para reagir. E com isso vai a crise econômica também. Eu até acho que até novembro os Estados Unidos já vão ter dado demonstrações de recuperação. Isso vem se desenhando dia após dia, que é possível que os Estados Unidos consigam uma recuperação bastante acelerada. Mas é importante lembrar que no início do ano, esse era um trunfo inquestionável do Trump. A economia norte-americana estava voando. Você tinha desemprego baixo, você tinha pleno emprego, você tinha economia crescendo, você tinha um grande otimismo na economia norte-americana. E a questão das manifestações antirracistas joga muito contra o Trump. Afinal de contas, a gente está falando sobre protesto muito grande de um eleitorado que não vota no Trump, né? que é o voto negro, né? Que é, na verdade, a população negra. Apenas 8% dos votos de negros americanos foram para o Trump em 2016. Então, ele não tem muito como conseguir votos das pessoas que estão fazendo a pauta. Claro que essas manifestações podem gerar uma reação por parte dos conservadores de esperarem ordem, de esperarem estabilidade e que isso se reverta para o Trump também. Mas o ponto que eu quero colocar em janeiro as eleições estão praticamente garantidas para o Trump. Nesse momento, há uma imprevisibilidade absoluta com relação ao que pode acontecer nas eleições de novembro. Fazendo um resgate histórico, a luta por direitos civis na década de 1960 nos Estados Unidos teve o desgaste ainda dos democratas com a guerra do Vietnã e essa conjuntura levou à eleição do republicano Nixon. E agora, que impacto esses protestos de 2020 podem ter em novembro? É imprevisível. É imprevisível. Porque, mais uma vez, como ao mesmo tempo que você mobiliza uma base eleitoral muito importante, é uma base eleitoral que já era dos democratas. Então, os democratas também não veem como ganhar muito mais votos entre a população negra. De novo, 88% dos negros votaram na Hillary Clinton na última eleição. 8% votaram no Trump. O que sobra dessa conta aí, os 4% que sobram, ou votaram nulo, ou então votaram em candidatos independentes. Então, esse é um ponto importante, que essas manifestações elas têm um impacto de mobilização. Você tem a mobilização da base e com duas agendas muito diferentes. A questão é que o Trump ele se vê numa situação difícil quando a gente fala sobre essas manifestações, pelo fato de que são manifestações legítimas, são manifestações baseadas em imagens absolutamente assustadoras, como a morte do George Floyd, mas que colocam como grupos opositores os negros que estão se manifestando e os grupos que estão se manifestando, que normalmente se voltariam mais para o Partido Democrata,
e as bases republicanas mais conservadoras que se voltam normalmente para a manutenção da ordem. O que faz com que o Trump ele tenha que se posicionar do lado daqueles que estão criticando as manifestações. Então, essa não é exatamente o mais simpático, mas muito cuidado ao achar que isso automaticamente tira votos dele. Ele naturalmente vai conseguir votos entre aqueles que apoiam a manutenção da ordem, da estabilidade, que tudo bem, as manifestações, ok, são legítimas, mas sem manifestações prolongadas em excesso. Então, é absolutamente imprevisível agora, né, no momento que a gente está falando, o que essas manifestações acarretam para o resultado final das eleições de novembro. A força dos ideais conservadores não pode ser subestimada, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem que ser levado em consideração. Como o senhor viu a mensagem solidária do Itamaraty para o governo dos Estados Unidos, atribuindo à mídia americana a ideia de um racismo estrutural? O Itamaraty, desde o início do ano passado, né, desde a ascensão do Jair Bolsonaro à presidência e do Ernesto Araújo como chanceler, vem tendo os Estados Unidos como o grande parceiro, talvez o grande parceiro preferencial da política externa brasileira. Não tem nenhum outro que chegue perto do tamanho da importância que os Estados Unidos exercem no Brasil. Só para deixar claro, essa é uma postura que o Brasil não assumia, de ter os Estados Unidos como um único parceiro, né, indiscutível, há muitas e muitas décadas. Na década de 60, né, no iniciozinho do regime militar, né, durante o governo Castelo Branco, a gente chegou a ter, né, um período ali de grande alinhamento aos Estados Unidos, mas eu acredito que mesmo naquele momento era menos do que é hoje. Então, naturalmente, o governo brasileiro vai prestar solidariedade ao Trump. O que coloca o Brasil, inclusive, numa posição de vulnerabilidade para o caso de o Trump perder as eleições. É uma possibilidade que existe. Não está garantido, não estou dizendo que certamente vai perder, não dá para saber. É uma eleição muito aberta, mas uma derrota do Trump priva o Brasil do seu principal aliado em termos de política internacional. Apesar desse enfático alinhamento do governo brasileiro, o Trump tem tomado medidas, às vezes, pouco simpáticas ao país. Por que o senhor acredita nessa postura? O ponto é que os Estados Unidos são muito importantes para o Brasil, mas o Brasil é um país secundário para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos agradecem o alinhamento, o nível da cordialidade, mas são um país que age de forma pragmática com relação ao Brasil. Então, se tiver que taxar o alumínio, se tiver que diminuir as importações de produtos brasileiros, se tiver que parar os voos, por exemplo, né, saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos por conta da pandemia, eles vão fazer. Não há uma questão de cordialidade, por isso eu vou mudar a minha posição diante do Brasil. Os Estados Unidos estão sendo pragmáticos, como, aliás, sinceramente, o Brasil também deveria ser. Há determinados pontos em que se aproximar dos Estados Unidos é muito benéfico e deve, de fato, ser feito, e há momentos em que não. Então, os Estados Unidos estão fazendo uma política externa que atende aos seus interesses, e o Brasil considera que o alinhamento absoluto aos Estados Unidos também atende aos seus. Mas a gente percebe que isso deixa o Brasil vulnerável também nessa relação com os norte-americanos. Fazendo um paralelo, né, entre a situação dos Estados Unidos e do Brasil, uma eventual derrota de Trump em novembro, isso poderia levar a um enfraquecimento também de Jair Bolsonaro no plano nacional? Eu acho que o enfraquecimento do Trump, ele enfraquece o movimento conservador no mundo inteiro. Porque o Trump é um grande símbolo do movimento conservador, dessa direita alternativa que ascendeu tanto ao longo dos últimos anos, né? Mais nacionalista, menos liberal do ponto de vista político. Então, essa é uma característica fundamental do Trump. Assim como tudo que acontece nos Estados Unidos tem uma influência internacional. Então, uma eventual derrota do Bolsonaro, primeiro, tira uma grande referência política que ele tem. Trump, uma né? referência Uma política eventual derrota do Trump. Derrota do Trump, isso. Isso. Enfraquece a posição brasileira porque retira uma referência que o Bolsonaro tem em termos políticos e isola o Brasil no plano internacional. Se for pensar quem são os outros parceiros brasileiros hoje, grandes parceiros, então, talvez a Polônia, né, é um país com quem o Brasil chegou a se aproximar, talvez a Hungria, mas olha a importância que Polônia e Hungria têm para o Brasil em termos culturais, em termos de comércio, em termos políticos. Israel, mesmo assim, Israel tem um governo que está montado, mas o Netanyahu vai permanecer somente mais 1 ano e meio no poder. Ele não passa mais do que isso. Está sendo investigado lá por crimes de corrupção. Então, o Brasil fica com uma base de relações diplomáticas muito enfraquecida caso Trump perca as eleições, o que, reitero, não está garantido. No plano internacional, chama muita atenção que Trump tem feito reiterados ataques à China, rompeu também com a Organização Mundial da Saúde recentemente. São movimentos
com cálculos eleitorais? O que ele está mirando ao empreender esses discursos? Não, eu acho errado quando a gente fala que absolutamente todas as ações têm um cálculo eleitoral. Porque dizer isso significaria dizer que, a partir do momento em que ele vença a reeleição, por exemplo, ele reverteria esse tipo de ação. E eu não acredito que ele vai fazer, porque ele não vai poder disputar uma terceira eleição. E eu não acredito que, num eventual segundo mandato, ele vá manter boas relações com a China, ou que ele vá retomar um relacionamento normal com a OMS. Faz parte da base política dele. Ele realmente acredita nisso, ele acredita na necessidade de os Estados Unidos romperem com as principais organizações internacionais, ou com algumas delas, pelo fato de que são organizações que não são benéficas para os Estados Unidos. Então, os norte-americanos têm um ônus muito grande sustentando essas organizações que são muitas vezes críticas aos Estados Unidos, e eles acreditam que, né, a base do Trump, aliás, com relação à China, inclusive os democratas concordam também, acreditam que a China trapaceia no comércio, ela não tem condições normais de competitividade comercial, o que significa uma certa forma de trapaça. Então, não acredito que tenha um cálculo exclusivamente eleitoral, muito embora, naturalmente, ele esteja falando com pessoas do eleitorado que concordam com ele. Mas acredito que seja uma visão de mundo de uma direita alternativa nacionalista que vem ascendendo em boa parte do mundo, os Estados Unidos e tem os Estados Unidos como grande símbolo. Em uma análise mais global da pandemia, o senhor acredita que ela pode provocar grandes mudanças nas relações internacionais, mundo afora, fazer surgir uma espécie de nova ordem mundial? Eu não gosto desse termo, Marco, nova ordem mundial, porque o termo nova ordem mundial foi desenvolvido como uma espécie de teoria da conspiração que fala que a imprensa, a academia, as grandes organizações, todas elas têm um plano macabro de imposição sobre os estados. Então, eu acredito que as coisas vão mudar bastante. Como, aliás, os grandes fatos históricos sempre mudam o período que vem posteriormente. A Segunda Guerra Mundial mudou dramaticamente o mundo. A crise financeira de 2008 mudou dramaticamente o mundo. A crise de 29 mudou dramaticamente o mundo. Eu acho que essa crise muda também bastante o mundo que vem pela frente. E eu não sei te dizer em que sentido. Talvez, inclusive, essas eleições americanas elas possam ser um ponto de virada. Talvez, se a gente conversar daqui a um ano, a gente fala assim, pô, aquela pandemia lá de 2020, ela levou a um resultado X das eleições americanas, seja o fortalecimento do Trump, seja a derrota do Trump, que traz consequências globais e que a gente não tem como saber ainda quais são. Mas o fato é que muda, muito embora a gente não saiba ainda para que lado, em que sentido. Em relação à China, que é um dos alvos preferenciais de Trump, o que o senhor imagina em relação ao protagonismo chinês daqui para frente nesse cenário mundial? Eu acho que a China está numa fase ainda ascendente em termos de influência e ela vai continuar. Pelo fato de que a influência chinesa ela não se dá pelo fato de que a China é culturalmente muito atraente. Né? A China não é os Estados Unidos, que tem a Disney, a Marvel, a DC e Hollywood. Né? Não é assim a música chinesa. Não é por aí que a China vai ganhar influência. A China ganha influência pela via econômica. É um dos países que tem, talvez o país, né, que tem a maior voracidade em termos de investimento, uma capacidade de investimento gigantesca, uma capacidade de construção de infraestrutura enorme, uma capacidade de fazer comércio, tanto de comprar quanto de vender, gigantesca também. E é assim que a China vai buscar sua influência no plano internacional. Eu acho que essa pandemia ela pode até diminuir um pouco a boa imagem que a China queria construir ao longo dos últimos anos. Claro que vai afetar, mas do ponto de vista econômico, quando a economia ela voltar a se estabilizar mais ou menos, a China vai se recuperar com alguma rapidez, por conta da velocidade, por conta do potencial que a economia chinesa tem, e isso vai manter a China crescendo do ponto de vista de influência internacional. Não vejo muito como esse cenário ser revertido de uma hora para outra. O Brasil, né, vem amargando aí números bastante negativos da Covid-19, caminha para ser o próximo epicentro da doença e uma repercussão bastante ruim, né, no cenário internacional. A imagem do país deve sair bastante deteriorada internacionalmente desse período da pandemia? Na verdade, assim, a deterioração da imagem brasileira ela vem a partir do momento que o Brasil reverte a sua posição tradicional no plano internacional. O Brasil sempre foi um país que foi um grande promotor do multilateralismo, né, do debate entre todos, uma participação muito intensa nas principais organizações internacionais,
E eu não estou falando uma participação intensa sempre elogiando as organizações internacionais, mas se fazendo presente, fazendo críticas, colaborando, participando, debatendo, se mostrando aberto, compreendendo a importância dos principais regimes internacionais, falando sobre direitos humanos, falando sobre meio ambiente. E o Brasil tomou uma decisão deliberada, algum tempo atrás, de reproduzir aquilo que o Trump faz nos Estados Unidos, que é considerar que essas organizações internacionais elas fazem parte, o termo que você usou foi bom, né, de uma nova ordem mundial que quer subjugar os estados, que quer diminuir a sua liberdade, quer diminuir a cultura brasileira, que quer diminuir o papel da religião. Então fala-se muito sobre o politicamente correto, e naturalmente isso é muito mal visto internacionalmente, que é como se o Brasil estivesse retrocedendo para uma política que já não é mais aceita hoje, não é mais bem vista hoje. Importante deixar claro que se os Estados Unidos fazem isso, é uma coisa. Os Estados Unidos são a maior potência do mundo, ninguém vai deixar de ter relações próximas com os Estados Unidos, fazer investimento ou comércio com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão se afastando dos principais regimes internacionais. O Brasil, sim. Dá para você deixar o Brasil um pouco de lado, dá para você afastar um pouco o Brasil dos seus debates internacionais, caso o Brasil não se mostre como um país colaborativo. Então, sim, eu acredito que a imagem brasileira tende a sair bastante desgastada, sim, no cenário pós-pandemia. Estamos chegando ao final do nosso programa, professor. Queria que a gente terminasse com um paralelo entre as figuras de Donald Trump e Jair Bolsonaro. Quais são as semelhanças e diferenças notáveis nas posturas políticas de ambos? A primeira delas, assim, como postura, de uma forma geral, é uma questão estrutural, né, que é quem você preside. O Trump ele tem a maior potência política, militar e econômica do mundo na mão. Então, isso dá ao Trump uma força muito grande, né, em termos de liberdade de ação. O Bolsonaro ele preside o Brasil. O Brasil, naturalmente, é um país que é muito respeitado na medida em que tome medidas constantemente respeitáveis internacionalmente. Então, essa é uma diferença fundamental. A segunda diferença é que o Trump ele é a grande liderança de um dos dois partidos americanos. O Trump, inclusive, ele conseguiu mudar completamente a figura do Partido Republicano nos Estados Unidos. O Partido Republicano nos Estados Unidos sempre foi dado ao livre comércio, abertura comercial e tudo. E o Trump ele tornou o Partido Republicano, pela sua absoluta força eleitoral, né, sua força política, tornou o Partido Republicano um partido mais nacionalista. Isso é um ponto importante. O Bolsonaro, ele nesse momento, ele está sem partido, né? Então, assim, até a própria base política dele é uma base muito mais quebrada. O Trump continuou, por exemplo, com a aprovação de 90% entre os republicanos. Então, quem se diz republicano nos Estados Unidos, 90% aprova o trabalho do Trump. A popularidade do Bolsonaro no Brasil ela tá em queda. Então, tem uma questão sobre a base política que cada um deles conseguiu montar. O Trump ele é muito divisivo com relação a quem não gosta dele. Então, ele não busca muitas pontes de diálogo com quem está na oposição, com quem é crítico a ele. O Bolsonaro ele tem tido dificuldade até mesmo de manter uma base doméstica ampla. Mesmo pessoas mais à direita do espectro político, mesmo pessoas mais conservadoras, têm sido críticas ao Bolsonaro, a não ser aqueles que fazem parte do seu núcleo mais fiel. Professor Tanguy Bagdadi, agradeço muito sua participação no Mundo Político da TV Assembleia. Foi um prazer para a gente. Esperamos revê-lo em outras oportunidades. Prazer foi meu, Marco. Obrigado. Obrigado ao senhor. Conversei com o professor de Política Internacional, Tanguy Bagdadi. Nosso assunto foi o personagem da semana, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que tenta o seu segundo mandato em novembro deste ano nas eleições americanas. Um abraço e até o nosso próximo programa.